de hoje é super especial. Domingo agora o nosso canal completou 1000 inscritos. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram e que acreditaram aí no meu trabalho e que tem contribuído com suas sugestões e comentários. Nesse vídeo faremos também o passo a passo dessa linda almofada de amamentação. Então, bora pro vídeo? O tecido que não é estampado, eu vou chamar ele de tecido de forro. E nós vamos precisar das seguintes medidas: 8 centímetros por 6 para fazer o acabamento do zíper, 22 centímetros por 12 para poder estarmos fazendo a faixa da frente. Para fazer o laço, nós vamos precisar da medida de 8 centímetros por 70. Vamos utilizar também um zíper de 50 centímetros. E para o nosso babado, eu cortei 3 faixas nas medidas de 12 centímetros e somando elas, que eu vou ter que costurar elas, juntá-las, vai ter 4 metros. E utilizando aí o nosso molde, que eu ensinei aí na aula anterior, quem não tiver esse molde, meninas, é só entrar aqui no canal, ou então acompanhar o vídeo até o final, que ele vai estar disponível para vocês. E aí eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e 2 vezes eu cortei no algodão cru. Eu gravei o momento em que eu fiz esse corte aí utilizando o nosso molde. Então acompanhe aí. Eu escolhi esse tecido de borboleta para estar fazendo a parte da frente da nossa almofada. Como vocês podem perceber, a auréola tá aqui na lateral e esse desenho ele tá com sentido para cima. Então simplesmente eu vou dobrar ele aqui e vamos posicionar o nosso molde onde está escrito dobra do tecido, na dobra mesmo do tecido. Eu utilizei o lápis para estar fazendo aí essa marcação de 2 centímetros em toda a volta aqui do nosso molde. Em seguida, eu prendi os 2 tecidos com alfinete para na hora de eu cortar, não ficar torto, ele não sair do lugar. Agora, nós já podemos tirar aqui esse apoio. Nós podemos tirar o molde. E agora é só cortar. Vamos tirar todos os alfinetes. E aí nós já temos a nossa parte da frente já cortada. Vamos fazer o mesmo processo com o tecido de trás da nossa almofada. E também vamos fazer a mesma coisa com o algodão cru. No algodão cru você vai fazer esse corte 2 vezes. Além do algodão cru, nós temos a opção de estar utilizando aí também o TNT. Mas nessa peça de hoje eu vou estar utilizando o algodão cru mesmo. Os tecidos que eu vou utilizar para fazer a alça e o tecido que eu vou utilizar também para fazer a parte da frente da nossa almofada, eles estão pelo lado direito. Eu vou virar eles assim, pelo lado avesso. Nas 4 peças eu vou fazer o mesmo processo. Desse jeito aqui. E vou passar uma costura bem aqui. Costurei aí as 4 tiras de tecidos pelo avesso. Depois eu desvirei elas e passei a ferro. Essas 2 daqui eu deixei a parte costurada para o lado de baixo. E essa parte daqui eu pespontei ela e ainda fiz esse corte, porque aqui vai ser a pontinha do nosso laço. E ela tá toda pespontada.
Agora vamos deixar eles aqui de lado e vamos pegar o babado. O nosso babado, ele tem 4 metros de comprimento. Então, na hora do corte, foi necessário cortar mais de uma vez, porque a largura do meu tecido era 1,5 e eu precisava de uma tira com 4 metros. Então, eu fiz aí essa costura, juntando os 3 pedaços. Já aproveitei, eu já dobrei ele aqui, passei a ferro. E agora nós vamos passar uma costura bem rente aqui embaixo, para franzir esse babado, e vamos utilizar o pé calcador de franzir. Se vocês não sabem utilizar esse pé calcador, meninas, entre aqui no canal que eu fiz um vídeo e lá tá ensinando passo a passo de como utilizar ele, qual tensão usar, qual ponto usar, tudo certinho. E assim ficou o nosso babado, meninas. Terminado, eu dei uma ajeitadinha nele, apesar de ter feito com o pé calcador. Tem hora que a gente tem que dar uma ajeitadinha nele, ele ficou todo por igual. E agora nós vamos para a próxima parte. O próximo passo, nós vamos colocar essa tira de tecido no tecido principal. Para isso, nós vamos marcar 10 centímetros aqui na linha interna do nosso tecido e 15 centímetros aqui na linha externa. E vamos colocar dessa forma aqui, ó. De maneira que esse tecido, ele encoste aqui e encoste aqui. Nós vamos prender ele aqui. E vamos prender ele desse lado também. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa e em seguida nós vamos passar uma costura bem rente aqui dos dois lados e depois nós vamos tirar esse excesso de pano que ficou. Eu vou fazer a costura pelo lado avesso, que fica mais fácil da gente acompanhar o risco do nosso molde. Agora eu vou tirar o excesso de tecido. Vou fazer a mesma coisa com esse lado e já volto. Depois que eu coloquei aqui essa tira na parte da frente, agora nós vamos aplicar a alça. Vamos contar aqui 3 centímetros na parte interna aqui, 3 centímetros. E vamos marcar. Vamos colocar a alça exatamente acima desses 3 centímetros. Vamos prender e vamos passar uma costura aqui bem rente, prendendo essa alça. Quero lembrar para vocês, meninas, que essa parte daqui, ó,
essa parte aqui, ela vai ficar para baixo. Dessa forma aqui, ó. Porque quando virarmos ela, aí ela vai ficar assim. Virada para baixo. Então, na hora de colocar a alça, não esquece de posicionar essa partezinha aqui para baixo. O biquinho, ele vai ficar para cima. Como vocês podem ver, eu já prendi a alça aqui nas laterais. E agora também eu prendi ela aqui, porque nós vamos alfinetar o babado em toda a volta, para depois a gente poder estar costurando. Fiz aqui o arremate na lateral aqui do babado, pra gente começar a nossa aplicação do babado. E aí eu vou começar por aqui, ó. Nós vamos aplicar ele pelo direito do tecido. Quando chegar aqui bem no cantinho, nós vamos fazer igual nós fazemos com viés. Nós vamos, antes da virada, a gente vai deixar um pequeno espaço. Vamos alfinetar. E em seguida, nós vamos puxar para o lado de dentro. Vamos puxar assim, ó, para o lado de dentro, pra cá. E vamos alfinetar aqui bem a ponta. Puxando assim, dessa forma aqui, ó. Nós viemos até aqui, deixamos um espaço de meio centímetro aqui e eu puxei aqui pra dentro. Ficou assim, ó, cruzado, ó. Puxei aqui pra dentro e agora eu vou continuar alfinetando ao derredor de toda a extensão aí. Eu vou alfinetar tudo e volto. E aplicamos aí o babado em toda a volta. Lembrando aqui, meninas, ó, que eu deixei 2 centímetros aqui no início, dos dois lados. E aí eu comecei a passar a costura no babado. Porque esses 2 centímetros aqui é margem de costura para quando a gente for colocar a parte de trás da peça e ela ter espaço aqui para costurar e não pegar esse babado aqui, ó, no início dele, não prender. E agora vamos colocar o zíper. Agora nós vamos pregar o zíper na nossa almofada. Mas antes nós vamos utilizar esse pedaço de tecido aqui medindo 6 por 8. Eu passei ele a ferro. Agora nós vamos colocar ele assim. E vamos passar uma costura bem aqui, ó, rente a essa parte aqui, ó, do zíper. Passei a costura aqui, meninas, você pode ver que ele não tá preso. Eu só fiz essa costura para esse nosso tecido ele ficar com a mesma medida do nosso zíper. Ele tá solto aqui dentro, ele corre, mas ele tá na medida certinha. Aí nós vamos vir aqui, vamos tirar esse excesso. E agora nós vamos encostar ele bem aqui no início dessa pecinha. E vamos passar uma costura bem aqui. Agora sim nós vamos prender a nossa tira de tecido no zíper. Passei a costura aqui bem reforçada. Agora nós vamos simplesmente puxar ela para fora.
Nós vamos ajeitar ela aqui certinho e vamos passar uma costura bem aqui. Finalizei aqui o nosso acabamento, fazendo uma costura bem aqui. E as duas pontas ficaram com o acabamento perfeito. Agora sim nós podemos colocar esse zíper na peça. Eu cheguei a câmera aqui bem pertinho para mostrar para vocês. Nós temos duas costuras. A primeira costura, ela foi feita para a gente poder franzir o nosso babado. A segunda costura, nós prendemos o babado na nossa peça. E nós vamos utilizar essas duas costuras como parâmetro para nós costurar o nosso zíper. A primeira costura que nós vamos fazer é uma costura de segurança bem em cima dessa costura aqui de baixo. Em seguida, nós vamos fazer uma costura de reforço, utilizando como parâmetro essa linha aqui de cima, dessa costura aqui de cima. Eu precisei trocar o nosso zíper. Inicialmente eu estava com um zíper roxo, eu achei o tom dele muito forte para a peça, então eu preferi trocar por esse daqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu já achei aqui o meio do nosso zíper e fiz uma leve marcação. E achei também o meio da peça e fiz uma leve marcação. Nós vamos encontrar aqui, nós vamos colocar o zíper voltado para baixo. Essa parte dele aqui, ó, que a gente consegue sentir, eu vou colocar para baixo. Colocando o meio do zíper com o meio da peça. Então, o nosso zíper já está todo alfinetado, mas nós não vamos costurar na peça esse acabamento aqui do zíper, ele vai ficar solto. Eu troquei o nosso precalcador aqui, olha, para precalcador de zíper. O meu é de plástico. Sempre verificando se esse início está em cima da primeira costura. Vamos passar o zíper para lá. Subir o precalcador aqui. E agora nós podemos continuar nossa costura tranquilamente. Tirei todo o excesso aqui de tecido em volta aqui do zíper. Fiz a segunda costura aqui. Ela tampou aí a nossa linha. Ficou perfeito. Agora nós vamos pespontar essa parte daqui para ela ficar para baixo. Nós vamos pespontar, nós vamos colocar para baixo aqui. Para baixo, vamos puxar aqui para cima e nós vamos pespontar bem aqui, ó. Entre o babado e o zíper. Aí, nós vamos pespontar bem aqui, ó. Agora, vamos colocar o zíper na parte de trás. Aqui é a direita do tecido. Nós vamos colocar direito com direito. Vamos achar aqui o meio
Eu até já tinha marcado o meio aqui, com o meio do zíper. Vamos alfinetar. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos passar a primeira costura de segurança e uma segunda costura definitiva. Depois nós vamos virar ele e vamos pespontar. Depois que passamos as duas costuras aqui prendendo o zíper, nós vamos virar ele. E agora é só pespontar. Terminei de aplicar o zíper. Agora nós vamos alfinetar toda a volta da nossa almofada. Eu aproximei a câmera para vocês verem aonde nós vamos começar a alfinetar. Aqui nós temos o finalzinho do zíper, onde eu coloquei esse acabamento, e é embaixo dele que nós vamos começar a alfinetar. Nós vamos dobrar ele assim, vamos puxar para fora e a partir daqui nós vamos começar a alfinetar. A nossa costura ela vai começar bem aqui embaixo e vamos dar a volta até chegar do outro lado da nossa almofada. Quando chegar aqui do outro lado, nós faremos a mesma coisa. Nós terminaremos a nossa costura bem aqui embaixo do nosso acabamento do zíper. Nós não costuraremos novamente esse zíper, porque ele já foi costurado. Outro detalhe, vamos deixar esse zíper um pouco aberto, porque vamos desvirar a peça por essa abertura. Lembrando aí que antes de alfinetar, meninas, eu prendi todo o babado. Prendi também as alças, pra gente não costurar ela na hora que a gente estiver fazendo a costura aqui da nossa almofada. Eu vou fazer a costura e já volto para mostrar para vocês o resultado. Após fazer a costura aí em volta de toda a peça, eu também passei o zigue-zague. E a nossa costura, ela terminou exatamente onde eu tinha falado para vocês. Ela terminou bem aqui, abaixo aqui do zíper, dos dois lados. Aqui, ó. Agora, nós vamos abrir aqui. Ah, meninas, vocês podem ver que o acabamento aqui, ó, ficou muito bonitinho, né? Acabei de desvirar a nossa peça, ela já está praticamente pronta. Agora nós vamos fazer a parte do enchimento. Vamos pegar os dois cortes no algodão cru e vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando apenas esse pedaço aqui sem costurar. Como eu falei pra vocês, meninas, eu acabei de costurar, né, a parte aqui do enchimento. Agora eu tô terminando de preencher aqui, só falta esse restantezinho aqui. E agora a gente vai costurar essa parte aqui. Vou ajeitar aqui direitinho. Eu vou costurar ela e a nossa parte do enchimento já está pronta. A nossa peça ela ficou pronta. Eu vou colocar aqui o enchimento para vocês verem. Nós vamos abrir aqui o zíper. Esse detalhe que eu deixei aqui, meninas, além de ser um enfeite, ele também serve para a mamãe estar colocando aí a fralda de amamentação,
ou então a fralda de boca da criança. Muitas mamães aí têm reclamado que as fraldas caem no chão e aí fica difícil de utilizar, tem que estar trocando aí sempre. Muitas vezes tem que parar a amamentação para poder pegar uma outra fralda. Então aqui ela vai poder apoiar a fralda aqui nas laterais e isso não vai acontecer, impedindo aí que a fralda venha ao chão e que a mãe precise ficar trocando aí de fralda toda hora, a todo momento. E se vocês gostaram aí do vídeo, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, as suas sugestões e até o nosso próximo vídeo.